Você é criativo? Esse tema aqui tem a ver com as pessoas que já são criativas, as que não são, mas sobretudo a importância delas dentro das organizações e, por que não, dentro da vida de cada um. Essa pergunta que você fez, Felipe, de você é criativo, nas nossas oficinas de criatividade, a gente muitas vezes faz essa pergunta e a grande maioria das pessoas responde que não. Uma universidade americana fez essa pergunta, apenas essa pergunta: você é criativo? E separava depois as pessoas pela resposta. O grupo dos criativos, dos que se achavam criativos, e o grupo dos que não se achavam criativos. E aí eles davam para os dois grupos a mesma tarefa. O resultado da tarefa era o seguinte: as pessoas que se achavam criativas, esse grupo fazia respostas, né? Cumpria essa tarefa de forma mais criativa. E o grupo dos não criativos, eles eram menos criativos. E isso foi uma questão interessante, porque assim, como que as pessoas se julgam tão bem assim, né? E nós fazemos isso muitas vezes em oficina de criatividade que a gente produz. E o que acontece é isso também. As pessoas que se acham criativas, elas dão respostas mais criativas para as coisas. Mas nós chegamos à seguinte conclusão: que a obrigação que você se dá quando você dá uma resposta, eu sou criativo, você vai se empenhar muito mais do que o que já disse que não é criativo. Então, não sou criativo, mas vamos fazer qualquer coisa aqui, pronto. Tem muito mais a ver com a dedicação do que com a competência. O ser humano é muito criativo. As crianças são extremamente criativas. E isso vai sendo bloqueado ao longo do tempo. E alguns poucos conseguem permanecer com essa resposta: eu sou criativo, sim. Mas quando a gente pega e dá tarefas pedindo para a pessoa buscar lá dentro dela a criatividade, sempre saem coisas extraordinárias da maioria das pessoas. Eu acho que é importante a gente exercitar essa criatividade que está ou presente aí bonitona dentro da gente, ou está lá escondidinha, né, pedindo para sair, porque a criatividade nos faz humanos na maior essência da palavra. E o mundo está precisando de muita criatividade. E a gente vai falar um pouquinho hoje da diferença entre criatividade e inovação. Você acha isso importante? E para mim não significa que uma pessoa criativa seja necessariamente inovadora. E uma pessoa inovadora não necessariamente precisa ser criativa, Sim. mas ela precisa de um criativo, Sim. entende? Porque, então veja só, a criatividade é você ter ideias, não é? É você ter ideias frente a um problema ou frente a algo que você quer que seja diferente, você tem a ideia. Agora, a inovação é colocar em prática essa ideia. Então, alguém teve a ideia de fazer a roda. Poxa, devia ter um negócio que ficasse mais fácil para a gente carregar as coisas. E aí, uma pessoa pode ter ouvido aquilo e falado: peraí, eu vou fazer essa tal de roda, né? Eu usando a ideia do criativo. Então, nas empresas é muito importante que os criativos, né, tenham a oportunidade de ter ideias. E isso muitas vezes não acontece, não tem essa liberdade de se dar ideias. Nem todas as ideias vão ser colocadas em prática. Mas se não tiver ideias, você vai colocar o que em prática, né? Então a diferença básica é: criatividade é a criação, a geração da ideia. Inovação o que é? É a colocação dessa ideia em prática. Então eu posso ser inovador, por exemplo, copiando alguma coisa de outra indústria, de outro, por exemplo, o just in time, que é uma indústria sem estoque, ele foi copiado da questão de distribuição de leite. Então, o leite ele não pode pousar à noite, né? Antigamente, é claro, né? Ficava aqueles tambores na beira das fazendas, o caminhão passava, pegava. Se atrasasse, aquilo ia estragar tudo. Então, desta distribuição do leite é que foi feito o just in time nas indústrias, se eles conseguem trabalhar assim, nós podemos começar a trabalhar sem estoque também, que foi algo muito inovador. Então, você pode pegar uma outra ideia de outro lugar e conseguir colocar em prática no seu negócio, no seu desafio também. Não precisa ser uma ideia original desde o primeiro momento, sabe? E original desde o primeiro momento, hoje em dia, acho que não tem ninguém, porque são tantos elementos que a gente tem disponíveis, tantas criações de toda a humanidade, que alguma coisa que você crie sempre tem algo que tem a raiz
em alguma coisa que alguém já falou, já criou, né? Mas é claro que eu não estou falando de cópia sacana de jeito nenhum, né? Mas a inspiração de algo, você vê, às vezes, você pode ver em alguma coisa que não tem nada a ver necessariamente com aquela situação que você está passando, mas aquilo te inspira para uma ideia totalmente diferente. Então, acho que é importante ter esses fóruns onde a criatividade possa existir, senão a gente fica para trás, né? As empresas que não criam, elas ficam para trás. Ou elas imitam as outras, a gente vê isso o tempo todo, né? Alguém cria, os outros vão lá e imitam, mas é sempre um passo atrás, né? Então, é importante a criação não só nos produtos, mas também nos processos, né? Porque os processos, às vezes, eles fazem com que os produtos fiquem muito caros, por exemplo, ou muito lentos para chegar no mercado. Então, tudo isso é importante que a criatividade esteja presente ali. Bom, eu acho que umas coisas assim para você pensar, para ser criativo, né, é você procurar problemas, porque no problema está a possibilidade da criatividade, né? Se existe um problema, existe uma solução para o problema. E a solução criativa, ela é sempre bem-vinda. Então, pensar em algumas coisas, por exemplo, o que pode ser modificado para reduzir esse tempo, ou para reduzir esse custo, né? O que pode substituir esse material? Esse material é muito caro, dá para outro material substituir? Então, isso também é bem importante, você pensar nessas substituições, né? O que você pode combinar? Às vezes, combinar uma ideia com a outra, combinar um relatório com outro, combinar coisas, vão dar uma fortaleza para os dois lados, também é uma possibilidade interessante, né? O que é que pode ser adaptado? O que pode aumentar os lucros, né? Uma série de coisas assim. E hoje em dia, um pensamento sempre importante é o pensamento da sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, ela requer bastante também a criatividade, né? O que pode ser eliminado, o que pode ser minimizado, né? Para que a gente use menos recursos, por exemplo, ou que use melhor os recursos, ou que use todos os recursos ao invés de desperdiçar uma parte, né? Então, tudo isso requer criatividade para recombinar as coisas, para mudar, para fazer outros usos daquilo que a gente não tinha nem noção de que servisse para alguma coisa, né? As sobras de coisas, elas estão tendo usos interessantes, né? Então, por exemplo, você usa a banana, aí a sobra da banana, que são aqueles que não são troncos, né? A bananeira tem aquelas parte que segura os cachos lá, que são lindas, e agora estão fazendo fibras, né, de tecido com esses recursos, né, que antes eram desperdiçados, por exemplo. E tem inúmeras coisas disso. Então, você olhar o desperdício, ele é uma fonte de possível criatividade, né? E depois precisa realmente de colocar em prática, né? Na parte culinária aqui da Itália, né? As receitas que as pessoas conhecem, que mundo afora, são receitas que eles chamam de receitas pobres. Porque são receitas simples, na verdade. Ou que nasceram em tempo mesmo de grandes problemas, tempos de guerras, ou tempos de falta mesmo de recursos. Então, são todos esses pratos que são aproveitados. Um restinho de uma coisa ali, o mosto, né? Mosto da uva. Faz geleia, faz isso, faz aquilo, por exemplo. E com tantos ingredientes. E aí se faz algo extraordinário. Aí chega um chefe contemporâneo e faz uma releitura sobre aquilo, só que de uma maneira que você ligue com o nosso contemporâneo. E lógico, aliando também com o que você disse no material anterior sobre a ética. Se você tem a criatividade sem ética, aí você leva as coisas para caminhos horrorosos, né? E os resultados vêm mesmo, porque eu penso que o cara sem ética, uma hora a onda vem e bate na cara dele, de alguma forma. Não só no sentido físico mesmo, porque às vezes acontece, né? No sentido físico, o cara joga o lixo no bueiro e inunda a casa dele. Mas no sentido moral, que esse é muito mais pesado. Você vai aumentar os recursos das empresas, o recurso dos seus produtos, você vai aumentar aí a produtividade. Pô, ótimo. Mas ao mesmo tempo você também está economizando recursos do planeta. Aí você está no caminho
fenomenal da criatividade e inovação, não é mesmo? Se você pegar, por exemplo, você mesmo, né? Você comprava equipamentos antigamente que eram muito, muito, muito caros, né? Nossa, muito caros. Hoje é muito mais possível comprar equipamentos bons, né? Barateando e melhorando também. Barateando e melhorando, isso, incrível, né? Isso é incrível. Então, isso é resultado da criatividade, né? Hoje todo mundo tem um celular na mão, claro que tem um monte de coisa ruim em relação ao celular, mas tem um monte de coisa boa, você está com o mundo ali na mão. Veja, é a Biblioteca de Alexandria multiplicada por 1000 na sua mão, imagina que coisa maravilhosa se usar bem ali, né? Num custo tão possível que no Brasil tem mais celular do que gente. E veja, é uma tecnologia que foi disponibilizada pela criatividade, entende? Criatividade e depois a inovação de colocar essa criatividade em prática. Mas tem coisas muito boas, né? Tem alimentação para toda a humanidade hoje em dia, pela criatividade do homem, de fazer os grãozinhos ficarem maiores, né? Antes um grãozinho de arroz era quase invisível, hoje o grão de arroz é maior. Então, tem coisas ruins? Daí tem, lógico, né? Se for sem ética, é ruim. Eu acho que o tapa na cara vem, Felipe, se não vem na vida dele, vem na vida da família depois, dos filhos, os netos, às vezes vão descobrir que o avô lá atrás foi um cara pilantra que conseguiu o dinheiro dele a custo das outras pessoas, né? E ele está ali vivendo com aquilo. E isso tem um custo, às vezes pode não ter na vida do cara, mas vai ter em algum momento, porque não vale a pena. Né, realmente não vale a pena. Então, tudo a base é ética, né? Mas é muito legal você ver nessas ideias criativas surgindo, essas coisas que melhoram a vida das pessoas, que possibilitam, inclusive, a vida das pessoas, às vezes em condições tão extremas, né? Então, eu acho fantástico, assim, a gente poder fazer com que a criatividade que todo ser humano tem lá dentro de si, e que às vezes está mesmo bloqueada, seja colocada para fora, experimentada, né? Porque ela traz muita satisfação, acho que é muita satisfação mesmo, muita alegria. Mesmo em casa, né? Você fazer uma coisa diferente, você fazer um bom uso dos recursos que você tem, fazer uma surpresa para alguém, uma coisa diferente da sua prática comum. A gente, quando fica muito no comum, muito dentro da caixinha, a gente fica muito chato, né? Então, tem que fazer diferente, essa é a ideia. Né? Eu acho que quando você fica com aquele foco, assim, você não quer mais fazer outra coisa, porque aquilo te alimenta também a alma, né? E esses chatos alimentam a nossa alma também, né? Com as criações que eles fizeram, né? Na música, na literatura, no cinema, né? Você vai lá e fala, cara, tem coisas que eu termino de ler ou de assistir, eu falo, nossa, obrigada, cara. Né, porque Sim. Você fez aqui, alegrou meu dia. E pode ser que o cara, na vida dele, né, claro, ele fosse um chato, mas ele conseguiu ali fazer com que aquela criação dele iluminasse muita gente. Isso é fantástico. Né? Para quem quer desenvolver a criatividade, ou, sei lá, quer experimentar mais sobre isso, mas eu acredito que uma das formas mais simples, assim, né, acessíveis, são os filmes, né, que estão aí, e eles têm um poder de transformação muito grande. Para mim, a maior sugestão é essa mesmo, assim, você tem que ter repertório, sabe? Para você ser criativo, você tem que ter repertório. Onde você consegue repertório? Nas milhões de coisas que você tem à sua disposição. Mas não só o cinema, a literatura, você vê uma exposição, você fazer coisas diferentes. Você nunca foi no mercado? Você vai no mercado e tenta, não é ir de qualquer jeito, você tem que ir como um explorador. Puxa, por que é assim? Por que as coisas são expostas desse jeito? Por que essa banca é separada daquela? Por que aquela banca me atrai e a outra não? Você vai na padaria, pensa com criatividade, né? O porquê das coisas aqui, o que eu faria diferente, né? O que seria legal? Modifica na sua cabeça, né, os negócios dos outros, que isso não custa nada, faz com que os seus neurônios se mexam, sabe? Isso é muito legal. Você está fazendo uma viagem de trem, fala, pô, se eu fosse o dono desse trem, está tudo perfeito ou não? O que eu queria? Voe, né? Pense em ideias voadoras, porque essas ideias voadoras vão formando novas sinapses, novas conversinhas dos seus neurônios lá, e quando você precisar de uma ideia criativa do mundo real,
sua cabeça, seu cérebro está muito mais preparado, tem muito mais recursos. Então, inove o seu dia também. Faça coisas diferentes, converse com pessoas diferentes, fazer outras coisas, conversar com outras pessoas, comer comida diferente, ir em lugares diferentes, ler coisas diferentes, ouvir música diferente, tudo que for diferente, ela vai te alimentando de uma forma diferente, né? E depois aí você põe os seus propósitos, como eu já falei, né? O que dá para modificar, o que dá para reduzir, o que dá para ser melhor, isso aqui está me incomodando, o que pode ser diferente. Normalmente, nos incômodos, vêm as boas ideias, né? As boas ideias surgiram de coisas que não estavam legal. Isso aqui não está legal. Como que dá para ser melhor, né? De vez em quando faça isso, porque é outro mundo. Você vai ver o mundo por outra perspectiva. Importante, porque pode ser que alguma decisão sua, você vá ter que considerar isso, não é? Ande na sua empresa. Tem gente que chega na empresa e, puf, ele vai lá e senta no lugar dele e nunca mais ele sai dali, ele não vai na produção, ele não vai em outra área, ele não faz nada de diferente, ele não conhece a própria empresa. Como é que ele vai ser criativo aí, não é? Então, tem que ter curiosidade. A curiosidade é a mãe da criatividade, não é? E depois tem que ter capacidade de influência, das competências que nós falamos em outro vídeo, para influenciar para as suas ideias, né? Porque você tem ideias, para elas serem colocadas em práticas, você tem que saber vender também as suas ideias, né? Então, a capacidade de influência é importante. A ideia realmente da criatividade não é você repetir sempre as mesmas receitas, as mesmas coisas. É fazer algo que tem possibilidade de erro, né? E tolerar o erro. Tolerar não, achar que o erro até é bem-vindo em alguns casos, né? Nos casos, por exemplo, das startups, elas têm até um lema assim, né? Erre muito, erre rápido e corrija rápido, porque se você não errar nada, é sinal que você está copiando alguém, que você está fazendo as coisas repetidas. É impossível não errar nunca se você está fazendo o novo. O novo já quer dizer novo, né? Então, não dá para nascer perfeito, né? Então, esse crime do erro não existe, porque não é um crime, na verdade. Claro que tem aquele erro ruim, que é aquele erro do não estou nem aí, não é desse erro que eu estou falando. É o erro da tentativa de acerto, que é um erro da criatividade. Esse erro deve ser bem-vindo e incentivado até, inclusive, né? Então, se vocês gostaram também, escrevam, sejam criativos nos comentários. Que vai ser aqui muito importante para o canal e também para futuros temas, né? Porque eu acho que a criatividade sempre é algo que rende pano para manga, né? Sempre tem muita coisa e ela vai se atualizando, né? E é algo que pode entrar em inteligência artificial, isso, aquilo, o mundo vira de cabeça para baixo, mas você sempre vai precisar de gente criativa, você precisa você ser criativo também. É quase que uma necessidade, né? Perfeito, Felipe. Nesses tempos de inteligência artificial, o que nos dá mais humanidade, de certa forma, né? É a criatividade e o cuidado com o outro. Nessas duas coisas nos diferenciam, sem dúvida, e precisam ser exercitadas, né? Bom, pessoal, muito obrigada e falem sempre com a gente. Tchauzinho. Tchau, pessoal.